Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar um pouco sobre a garopa branca, uma das espécies que eu mais gosto de capturar, pois é uma espécie que bastante astuta e por vezes complicada de capturar, mas é uma espécie em termos desportivos que dá bastante luta, ou seja, desde o momento em que a conseguimos ferrar até o momento em que a embarcamos, é um peixe que demonstra bastante vida. É uma espécie que caça em grupos, é bastante normal após conseguimos capturar uma, termos o segundo contacto e conseguimos capturar o segundo exemplar. Não é difícil isso acontecer, às vezes até o segundo, terceiro, quarto, porque é de facto uma espécie que caça em grupo. Ela, derivada da sua camuflagem entre brancos e cinzentos, ela aproveita zonas de areia e de pedra e de alguma vegetação para se camuflar e aproveitar dessa forma poder chegar mais próximo dos peixes-alvos dos quais ela se alimenta e efetuar o ataque. Uma vez mais, é uma espécie que eu procuro e capturo observando sempre o que se está a passar em volta e procurando essencialmente o tipo de comida do qual ela se alimenta, que é fundamental. Eu depois irei explicar mais à frente como poderão perceber através da imagem que vos aparece na sonda o tipo de tamanho de comedia, para que vos possa depois ajudar a identificar a espécie, para saber se aquela faz parte da alimentação, como dia que estão a observar na sonda, se faz parte da alimentação da garopa branca ou se de outros peixes. Isso vai-vos ajudar porque escusam estar a perder tempo nessa zona quando a comedia não corresponde à alimentação da garopa branca. Pois é, meus amigos, hoje está um pouco a água, está um pouco complicado porque está cheio de microalgas em toda a extensão, pelo menos visível que seja na superfície. Eu estava a usar os jigs da CB1 XS, mas vou trocar de jigs porque este lixo está-se a fixar ao longo da linha e acredito também lá em baixo, porque tem vindo um pouco no líder. Portanto, eu vou trocar de jig porque este tipo de sujidade o que vai acontecer é que para os baiacus, neste caso os peixes-balão, gostam de comer estas pequenas microalgas e quando se fixa no nosso líder e no nosso multifilar, eles chegam lá e mordem e cortam-nos e perdemos o nosso jig. Por isso, para que não perca outros jigs, vou pescar com outros jigs para que tal não aconteça. Linda Morianga! Tão bonita! Está aqui a aproveitar, ver se come alguma comedia, algum cachuchinho, ficou tão linda, fantástico! Na verdade, eu tenho notado ao longo dos anos que é uma espécie que, à medida, existe uma separação em termos de terreno dos juvenis para os adultos. Eu tenho reparado, por exemplo, no caso dos juvenis, eles ainda procuram uma zona de pedra e menos de areia, ou seja, sentem mais a proteção da zona rochosa do que propriamente da areia. O contrário, já eu reparo quando a espécie vai crescendo e o tamanho muda, vão crescendo e eles mudam de zona e já começam a preferir zonas de areia
e onde conseguem também ter pedra, lajões, pedra mais baixa e com alguma vegetação. Isto também deve-se ao facto de esse tipo de terreno atrair um certo tipo de comedia, como é os carapaus, as bogas, os cachus, que gostam dessa zona porque essa zona consegue concentrar pequenos crustáceos, pequenas lulas, pequenos camarões para se alimentarem. E obviamente a garupa branca aproveita essa procura da comedia por alimento para usar como o seu campo de alimentação. É uma espécie que gosta principalmente de gigos curtos e semilongos, que tenham uma queda, seja independentemente de ser wobbling, seja em folha seca, e quando elas estão ativas vamos verificar que elas até fazem ataques a gigos que fazem o corte na oblíqua ou paralela ao fundo, quando estão realmente ativas. E também vamos verificar que algumas desses ataques, quando elas se encontram ativas, o ataque é feito à cabeça do gig e não à cauda. Logo isso vai-nos dar uma ajuda para podermos manipular e escolher o gig de acordo com a atividade naquele preciso momento. Quase tudo do mesmo tamanho. Linda! Uma vez mais atacou a cauda do gigo. Linda! Como podem ver, é sempre importante ter uma seleção de assist já feito, com diversos tamanhos, diferentes espessuras de corda, diferentes modelos de assist, para que possamos escolher consoante a situação, consoante a espécie, consoante o terreno. Agora vou passar para um gig de 170 gramas, semilongo, e vou optar por um comprimento de sensivelmente 3 cm, com corda de 150 libras e o modelo Gigan tamanho 4. Em relação aos split rings, eu uso sempre dois tamanhos distintos. Na cabeça do gig, onde leva o sólido que liga ao líder, eu uso o tamanho 5 de split ring, e na cauda vou usar o tamanho 4. Isto pelo simples facto que na cauda do gig não é necessário mais nada, não temos outra ligação ao sólido ao nosso líder, logo o espaço necessitamos é mais pequeno, logo até o grau de resistência é menor, o que facilita. Como podem ver, o tamanho 4 na cauda e o tamanho 5 na cabeça do gig. Em relação aos peixes-balão, é uma espécie de veras irritante, não é só o facto de cortarem o líder e perdermos gigs, para nós são importantes, mas sim porque atrasam todo o nosso momento de pesca. A maioria das ferragens do peixe-balão são feitas quando efetuamos a subida do gig. O peixe-balão é curioso, aproxima-se do gig e mantém-se na zona por cima, fica por cima do gig. Ou seja, quando fazemos a elevação, elevamos o gig, existe uma grande probabilidade, e é quase 80%, 70% nessas alturas, que ferramos os assistes no corpo do peixe-balão.
A forma de evitar isso é efetuar essa subida de forma lenta e gradual. E isso dá tempo ao peixe-balão para se afastar e vão ver que vamos diminuir e muito os contactos com os peixes-balão. Olé! Lindo exemplar! Tadã! Nossa, está-me aqui a trancar o maxilar, desgraçado! Lindo, lindo, lindo! Magnífico peixe! Fantástico! Vão verificar também que durante uma ou duas capturas, não sei precisar ao certo, que eu praticamente não movimento a cana. Deixo que a ondulação do mar e do meu próprio corpo efetue o movimento do jig, usando apenas a última secção da cana. Como podem ver aqui no caso da 631, apenas usando esta última secção dos 4 passadores da cana. O que é que acontece? Isto vai fazer com que o movimento seja mínimo, seja um movimento extremamente suave e ondulatório. Isso faz com que o jig, que é a minha intenção, que faça apenas um movimento vertical, para cima e para baixo, lentamente, como se uma lula tratasse. É por isso que eu, na altura, eu estou a exemplificar agora, estou com o Z4 de 130 gramas na mão, para que vejam, porque o Z4 tem o peso na cauda. Para fazer este movimento corretamente, vamos precisar de ter o peso na cauda ou ao meio do corpo e nunca na cabeça. O nosso interesse não é que o jig se deite ou que criemos impulso suficiente para o jig se deitar, não. O único intuito deste movimento tem a ver com o movimento vertical, oblíquo, que vamos efetuar apenas com o movimento da ondulação do mar exercendo sobre a nossa cana e a ponteira. Então vamos apenas fazer este movimento e esperar que a comedia se acerque do nosso jig e a garopa branca aproveite para fazer o contacto. Vão ver que através desse movimento ligeiro e muito subtil, de movimentar apenas para cima e para baixo, que ela vai fazer o ataque. Isto é muito útil, principalmente nas horas de menor atividade e nas horas onde se torna mais complicado ter contacto por parte deste peixe. Pois bem, em relação à ação da cana, caso queiram fazer aquele movimento que eu estava a explicar, expliquei anteriormente da lula, não se esqueçam que a ação da cana tem que ser, a profundidade que tiverem a pescar e com o vosso setup, tem que ser uma ação lenta. Portanto, não se esqueçam, eu no meu caso vou usar a 631, que tem uma ação suave e lenta, e apenas a usar a ponteira, para tornar as coisas mais fácil, baixando a cana, a secção do meio, impossibilita a secção do meio de entrar em ação, e apenas a ponteira, que é o que me interessa.
Linda Murianga. Vou-vos mostrar. Uma vez mais, a aproveitar aqui a comedia, uma zona simples, e fez o ataque. Ah, linda, linda, linda. Peixe lindíssimo. A atacar a cauda. As águas estão a arrefecer e rapidamente, então o peixe está a começar a baixar a atividade. Pois bem, vamos começar primeiro por ver como se movimenta a comedia. A comedia, por norma, movimenta-se como um todo, como uma bola, é assim que ela se defende, ou seja, ela movimenta-se toda por um lado e por outro. Portanto, vamos começar tendo essa imagem na nossa cabeça e vou começar aqui por mostrar-vos a diferença que existe para a comedia mais pequena e para uma comedia maior. A isso vai nos ajudar quando estivermos à procura dos nossos predadores e ao verificarmos se a comida tem o tamanho certo para o predador que nós queremos. Isto é bastante útil e vão verificar no terreno que depois vão tirar os frutos disto. Vamos começar então aqui pelos os três gigas mais pequenos. Vamos imaginar então que estamos a falar de uma comedia pequena. E o que é que acontece? O nosso transdutor, no momento em que emite o feixe em direção ao fundo, e as ondas, quando bate no cardume da comedia e nos nossos peixinhos, o que acontece é o seguinte: por causa de estamos a falar de peixinhos pequenos, com dimensões reduzidas, de uma comedia pequena, o que elas fazem tem a ver com a parte juvenil. Elas aproximam-se umas das outras para haver menos espaço para se protegerem mais, ou seja, a bola fica mais compacta, protegendo-se dessa forma dos predadores. Isso faz com que na nossa sonda, quando, apesar de termos uma capacidade de estirpe e da definição dos alvos e da separação dos alvos, o que se passa é que, como a comedia é pequena e ela se junta, vai haver muito pouco espaço entre a comedia. Logo, a imagem que nos vai aparecer na nossa sonda vai ser de uma bola mais compacta, com pouca separação entre a comedia. Isso dá-nos logo a indicação que estamos perante uma comedia, uma bola de peixe de tamanho reduzido, e vamos ver na altura se nos interessa ou não essa comedia dessas dimensões. O meu conselho é não alterarem alguns parâmetros. Podem alterar se vos ajudar, mas o meu conselho é vocês, depois de acertarem os parâmetros, se habituarem exatamente a ver a imagem que aparece na sonda, porque isso vai no futuro ajudar. Se vocês modificarem a imagem sempre que aparece algo parecido que tenham dificuldade, na realidade vão estar a alterar essa imagem mental e será mais difícil registarem e se habituarem a ver a comedia e logo a conseguir identificar. Já no que diz respeito à comedia maior, o que acontece é que, como todas as espécies, à medida que vão crescendo, querem o seu espaço e começam a afastarem-se uns dos outros, porque já não têm aquela necessidade de defesa como quando eram mais pequenos. Logo, a imagem que nos vai aparecer na nossa sonda, no nosso plotter, já vamos conseguir ver
através do sistema Chirp, já vamos conseguir ver melhor a separação dos alvos. Ou seja, a comedia, apesar de fazer exatamente a mesma coisa em termos de bola compacta para se conseguir defender dos predadores, já vai haver uma separação maior. Logo na nossa sonda, a imagem que vai aparecer, já vamos conseguir ter muito mais definição e separação dos alvos do que anteriormente com a comedia mais pequena. E através desta imagem já nos vai ajudar a conseguirmos identificar o tipo de comedia e tamanho, principalmente tamanho, porque há algumas espécies que preferem a comedia maior e outras espécies que preferem a comedia mais pequena. Por isso, tudo tem a ver com o nosso predador e com o que ele deseja. Se nós soubermos identificar a comedia, torna-se realmente tudo mais fácil. E vem ele! Perdi-o há pouco e consegui recuperar. Linda, linda, linda Morianga! Linda! Fantástica! Linda, linda, linda. Perdi ela há pouco e consegui pescá-la. Como ela não ficou magoada da primeira vez, voltou ao ataque. Linda, lindo peixe. A garoupa branca tem como base o seu alimento as lulas, os chocos e pequenos e médios peixes como os cachuchos de aproximadamente destas dimensões até 1 palmo. Ela alimenta-se dessas espécies e faz parte da sua alimentação. É fundamental focarmos nesse tipo de comedia, nessas dimensões, para que nos possa ajudar na altura em que tivermos a ver a zona em si propícia a ter esta espécie e verificarmos se de facto o que ela procura, o que estamos a ver na sonda é a comedia, é o alimento que ela procura. Porque se assim não for, mais vale procurarmos outra zona até conseguirmos identificar a comida exata para esta espécie. Aí sim será muito mais fácil e a percentagem de conseguirmos encontrá-la nessa zona aumenta e muito. Bem, por hoje é tudo, espero que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, não se esqueçam de deixar nos comentários que eu serei mais breve a responder. Tchau pessoal, fiquem bem!